Romanos capítulo 2, versículo 9 é o nosso texto. Romanos 2, 9. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma quarta bíblica. Há 11 anos fazemos isso, para a glória de Deus. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Sente-se. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre confiança em meio à angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes eu queria louvar a Deus pela vida da nossa irmã Laís, que a cirurgia dela foi um sucesso. Olha lá, caiu a escada. Machucou? Não. A cirurgia foi um sucesso, para a glória de Deus. E amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Ela entrou 6 horas da manhã na sala de cirurgia, saiu era quase 12:30. Mas Deus operou, né? Deus usou as mãos dos médicos, depois ela vai dar um testemunho dela aqui. Mas obrigado a todos que oraram, que nos ajudaram intercedendo, né? Esse é o trabalho da igreja. Nós como igreja temos que fazer isso, orar um pelos outros, é o que a palavra diz. Não é verdade? Então hoje eu quero falar sobre... Baixa só um pouquinho, filho, o retorno, só coisinha pouca só uma gotinha. Não sei se é a frente. Aleluia, aleluia, amém. Aí. Quero falar sobre confiança em meio às angústias. É um tema muito interessante porque nós estamos vivendo tempos de angústia. Não é de hoje que a humanidade experimenta da angústia, né? A angústia, ela é uma percepção psicológica e ela tem algumas características que é dela. Uma dessas características é a mudança de humor, o medo, a culpa, a falta de paz interior, o mal-estar, a tristeza. Tudo isso gera angústia. Ou seja, a angústia... ela é uma junção de questões emocionais como também físicas. E ela pode chegar a limites aonde ela provoca bloqueios em nossas vidas. Ela impede que a gente consiga realizar tarefas cotidianas. E acaba então levando o homem ou a mulher ao isolamento. A angústia é a primeira chave que se vira emocionalmente para levar alguém para o isolamento. Então o diabo ele tem essas estratégias primárias de levar o homem e a mulher para a angústia. Quantos aqui já se sentiram angustiados? Levanta a mão, só para eu saber. Todos nós, né? Todos nós. Muito bem, uma vez sabendo o que é angústia, então vamos para o texto bíblico. O texto de Romanos capítulo 2, versículo 9. Palavras do apóstolo Paulo, lembrando que esse texto, ele não pode tirar o Cauê, por favor. Vou fazer só a introdução dele, depois eu chamo ele novamente. Esse capítulo 2, versículo 9, ele está dentro de um contexto. Lembrando que a carta aos Romanos é a carta teológica de Paulo, é a carta que instrui a igreja e os seus princípios teológicos. Então tudo que a gente entende, a maioria ou melhor, daquilo que entendemos como razão para a nossa fé, está em Romanos, está no livro de Romanos. Então esse capítulo 2, versículo 9, em específico, na realidade todo o capítulo 2, é parte de um argumento do apóstolo Paulo, aonde ele
vai colocar os judeus e os gentios. Para você que não sabe, os gentios é considerado aqui os não-judeus. Então, todas as vezes, melhor, os gregos, todas as vezes que você vê judeus e gregos, os gregos carrega esta ideia de gentios, ou seja, dos não-judeus. Então, se fôssemos aplicar para os dias de hoje, nós seríamos esses gregos. Nós seríamos esses que não são judeus. Então, essa carta aqui, Paulo está dizendo, tanto quanto gentios e judeus, todos, quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus, todos são responsáveis diante de Deus. Todos nós temos o mesmo nível de responsabilidade diante de Deus. É sobre isso que Paulo está dizendo no capítulo 2 do livro de Romanos. Tanto judeus quanto gentios são igualmente responsáveis diante de Deus. Ok? Eu isolei um texto, obviamente, o versículo 9. Isolei esse versículo para nós trabalharmos todo esse contexto. Muito bem. Outro ponto do capítulo 2. Paulo vai combater a ideia de que os judeus eram privilegiados pelo fato deles terem a lei, pelo fato deles receberem os profetas, pelo fato deles acharem que eram mais próximos de Deus. Então Paulo vai dizer, não. Ao contrário. O fato de vocês terem tudo isto vai ser cobrado de vocês primeiro. A cobrança vai ser primeira com os judeus, depois com os não-judeus. O juízo final está garantido, ou melhor, o juízo divino está garantido para judeus. Está garantido para judeus, como também está garantido para não-judeus. É sobre isso que Paulo está dizendo no capítulo 2. Amém ou não? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, se você abrisse o capítulo 2 agora e eu fizesse essas perguntas, do que Paulo fala, capítulo 2? Você saberia me dizer? Antes de eu expor aqui o contexto do capítulo 2, você saberia me dizer qual é a base do capítulo 2? Provavelmente quem lê a Bíblia, estuda, saberia dizer. Quem de fato não lê, não estuda, não saberia explicar. Por isso é importante estar presente nas quartas bíblicas, exatamente para isso, para você poder aprender, ok? Então vamos para o texto. Coloca para mim, Cauê, obrigado aí pela generosidade em prestar esse serviço para a obra de Deus. Haverá tribulação, é uma afirmação, haverá tribulação e angústia para toda a alma do homem que pratica o mal. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, Paulo afirma, Paulo aqui está falando do juízo de Deus sobre quem pratica o mal. Pode tirar. Quem pratica o mal. E ele fala de dois juízos. Primeiro, tribulação. Ele fala de um juízo que é a tribulação e a consequência, a angústia. Tribulação e angústias. O que é tribulação e angústia? Tribulação e angústia é consequência da rejeição a Deus. Quem rejeita a Deus sofrerá, será atribulado, sofrerá tribulação e passará por angústias. Duas palavras, duas expressões. Agora, Paulo cita duas coisas aqui que às vezes passa despercebido aos olhos de quem lê, sobre como essa angústia e tribulação será aplicada. Volta o texto, por favor. Olha só o que diz o texto. Acompanha aqui atrás, nas minhas costas. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano. Aqui está na NVI. Joga para mim na RC, que é a próxima original. Ó. Tribulação e angústia sobre toda alma do homem que faz o mal. Alma está ligado direto com o eu interior, com as emoções, com o psique. Para você que não sabe, a palavra
alma no grego é psique. É daí que vem a palavra psicologia. Porque logia no grego nada mais é do que estudo. Então, psicologia nada mais é do que o estudo da alma. Paulo está dizendo sobre a alma. Então ele mostra que não é apenas um sofrimento físico, mas também um sofrimento interior. Algo interior, dentro do homem, um sofrimento interno. Por isso que pergunto assim, poxa, o inferno é de fogo, né, que consome tal, e queima, mas não acaba, não acaba. Não acaba. Vai ser eterno isso? Esse sofrimento não acaba? A alma não acaba. A carne acaba. A alma não acaba. O eu interior, ele não acaba. O que está dentro de nós não acaba. O que acaba é o que está fora. E por não acabar, esse eu interior, por não acabar, ele tem dois destinos. Vida eterna com Deus, que afinal de contas, se não acaba é o quê? Eterno. Se não acaba é o quê? Eterno. Então ele tem dois destinos: vida eterna com Deus, ou vida eterna, ou morte eterna com o diabo. Deus não fez o eu interior para se acabar. Esse homem espiritual ele não fez para acabar. Ele fez para viver eternamente. Ele fez para viver eternamente com Ele. Quando a morte espiritual alcança o homem, morte espiritual significa morte no relacionamento com Deus. Nós somos criados para viver, nós somos feitos por Deus para viver eternamente com Ele. O pecado separou nós de Deus. Então, a morte espiritual nada mais é do que a quebra de aliança com Deus. Não é morte de desapareceu. Não é isso que a Bíblia diz. Nós entendemos assim. Morreu, desapareceu. A carne sim, mas a alma não. Então ela continua viva. Ao contrário do que os adventistas ensinam sobre o sono da alma, que a alma dorme até o juízo de Deus, isso é uma grande heresia, a alma não dorme, porque a parábola de Jesus Cristo, do rico e do pobre, Jesus deixa muito bem claro, quando o homem rico, quando o homem pobre morre, Jesus conta a parábola dizendo que ele acorda nos braços de Abraão. E quando o rico morre, ele acorda no Sheol, lugar de ranger de dentro, lugar de dor. Então a alma ela não dorme. Morri, estou dormindo até Jesus voltar. Não, isso é uma heresia. Segundo ponto que ampara também a essa ideia de que morre, ou acorda no Sheol, ou acorda com Jesus, é quando o ladrão da cruz reconhece em Jesus a salvação, ele vira: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus responde: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, se a alma dorme, Jesus não responderia isso. Jesus responderia o quê? Descanse, um dia eu voltarei para te buscar. Então, qual é o destino da minha alma, da sua alma? Ou é um inferno, lugar de tribulação e angústia, como diz o texto, ou é a eternidade com Deus. Como nós somos cristãos e acreditamos na Bíblia, a gente precisa escolher que lugar que nós vamos. Uma vez que eu não escolho vida eterna, já escolhi o inferno. Se eu não escolho vida eterna, eu já escolhi o inferno. Não tem... Jesus não manda ninguém para o inferno. Vamos desconstruir essa ideia de que Deus manda as pessoas para o inferno. Não há um texto bíblico Jesus mandando as pessoas para o inferno. O Evangelho de Mateus diz que Jesus, no último dia
Muitos comparecerão diante do Senhor, dizendo: Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos em teu nome, ganhei almas por teu nome. Jesus diz: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Ele não está lançando as pessoas no inferno, está dizendo assim: alma, eu nunca te conheci. Você já fez a sua escolha. Ir para o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Vai para lá, junto com Satanás e os seus anjos, quem deseja ir. E o inferno está mais próximo que você imagina. Por quê? Volta na parábola do rico e do pobre. Jesus, o céu não se abriu, não houve ninguém viu um trono branco descendo, ninguém viu os cavaleiros descendo, a trombeta não tocou. Simplesmente a parábola diz, Jesus diz que o homem rico morre e acorda no Sheol. Significa que se eu bater meu carro hoje, se eu atravessar a rua for atropelado, se eu escorregar no banheiro, bater a cabeça e morrer, qualquer desastre que acontecer comigo hoje, a pergunta é, antes que aconteça esse desastre, eu vou para que lugar? Para que lugar que eu vou? E é muito importante frisar que Jesus que conta essa parábola, não é Jesus que fala sobre esses dois caminhos. Vida eterna com Abraão, Abraão é a figura de Deus. E sofrimento eterno. Agora, a partir disso, eu tenho que começar a servir a Deus com medo de ir para o inferno? Não. Muitas pessoas acham que servem ao Senhor com medo de ir para o inferno. Quem serve a Deus com medo de ir para o inferno, já está no inferno. Porque para essa pessoa, a razão de servir a Deus é o próprio inferno. Sobre a alma que pratica o mal. Então está falando aqui de uma aflição espiritual interior profunda. Então quem é que vai para o inferno? A alma que pratica o mal. A alma que pratica o mal. Paulo está focado na prática do mal. Paulo não está focado na prática da religião. Paulo não está falando de etnia, povos, nações. Olha, a alma que nasceu na Índia vai para o inferno. Os católicos, apostólicos, romanos vão para o inferno. Esse tipo de gente vai passar por tribulação, angústia. Aqui há uma ênfase muito clara, e preste bem atenção aqui, nas obras. Há uma ênfase nas obras. Vou repetir. Há uma ênfase nas obras. Volta o texto de novo, por favor. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Pratica o mal. Obras. Todo ser humano, aqui está dizendo aqui, ó, adolescentes de 12 anos, 14 anos não vão para o céu, vão para o céu. Não. Jovenzinho de 14, 13, esses vão para o céu. Não. A Bíblia está poupando a molecada aqui? Não. Se Jesus vir agora, o João, se ele não tiver uma conexão real com Deus, servindo a Deus, a Joana, se não tiver uma vida de santidade a Deus e tiver praticando mal, os dois vão para o inferno. Aquele menino mais velho lá, Daniel lá. Qual o nome dele, Daniel? O Davi. Davi? Quantos anos você tem, Davi? 15 anos. Jesus vinha agora, se o Davi não tiver uma vida de relação com Deus, se o Davi não praticar o que é bom, o que a palavra de Deus vem, ele vai para o inferno. Se Jesus vem agora e eu não tiver uma vida alinhada com Deus, eu estiver praticando o mal, eu vou sofrer tribulações e angústia. Deixa eu falar para a molecada aqui, escuta bem, molecada. Vem cá. Escute bem. O fato do seu pai e sua mãe vir para a igreja não faz de vocês crente. Jesus pode vir, seus pais subir e vocês ficarem. Cada um de vocês vão dar conta por Deus. Cada um de vocês. Cada um de vocês. Não pense, meu pai e minha mãe é evangélica, é cristão, então eu estou protegido. Tá não. Tá não.
Se vocês não orarem, se vocês não jejuarem, se vocês não aprenderem a ler Bíblia, se vocês não tiverem uma intimidade com Deus e tiverem intimidade só com isso aqui, vocês vão ficar. Jesus vai vir, vai buscar a igreja e vocês vão ficar. Eu sei que é pesado para a molecada, mas essa é a realidade. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Ler Bíblia, orar. Ficar tocando bateria não te leva para o céu, não, irmão. Você vai para o inferno junto com a bateria se você não servir o Senhor. E lá tem uma banda ferrada lá embaixo. Led Zeppelin, Metallica, tem muito lá. Você também. Qualquer um aqui. Eu também. Com esse microfone na mão aqui. Posso ir para o inferno com esse microfone na mão, com esse tábua bonito. Haverá angústia e tribulação para quem pratica o mal. Molecada, vem cá. Quando você vê o teu amiguinho levando um tombo, e você ri do teu amiguinho. Você zomba do teu amiguinho. Quando você empurra o teu amiguinho para cair no chão, quando você fala mal do teu amiguinho, quando você rouba algo do teu amiguinho, quando você faz coisas que ferem o outro, isso agrada a Deus, sim ou não? Isso é praticar o mal, sim ou não? E para quem pratica o mal vai sofrer o quê? Está na Bíblia aí, volta o texto. Só os meninos vão ler. No 3, só a molecada, no 3. 1, 2, 3. Pratica o mal. Para todo ser humano que pratica o mal. Se você tem consciência do mal que você pratica, haverá sofrimento e angústia para você. O juízo de Deus será de acordo com as suas obras. Preste bem atenção, obras não salva, mas ela me condena. Eu vou repetir para você que está assistindo em casa. Obras não me salva. Obras não me justifica, mas ela tem poder para me condenar. Então o senhor está querendo dizer que eu posso passar a vida toda sendo igual a mãe Teresa de Calcutá, fazer tudo quanto é obra e chegar no final e ir para o inferno? Pode, porque quem salva é Jesus. Se você fizer todas essas obras boas, crendo em Jesus e com a vida entregue a Jesus, você vai ser salvo, porque é Ele que salva. Agora, se você fez todas essas obras boas achando que as obras boas vão te levar para o céu, então o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário não valeu. Então o sangue dele não valeu, então você não vai entrar. Não entra, porque é Ele que leva você para o céu. É Ele que leva você para morar com Deus. Tá, ok, então beleza, entendi. Tá, mas se eu passo a vida toda então fazendo coisa errada, praticando coisa errada, quer dizer que isso pode me levar para o inferno? Pode. Quer dizer, a obra não justifica, mas condena. Por quê? Porque quando eu aceito Jesus na minha vida, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado, ou seja, de toda a prática do mal. E a partir daí eu não pratico mais o mal. Eu renuncio o mal. Quer dizer que quando eu aceito Jesus eu me torno um homem perfeito? Não. Tá, quer dizer que eu vou continuar errando? Errar é puramente humano. Pecar é puramente impiedade. Não confunda eu errei com eu pequei. Porque os erros naturais de um homem natural implica ele sofrer e colher resultados naturais. Dá um exemplo aqui, você compra um saco de semente de abacaxi. Por engano, porque o que você queria mesmo era comprar um saco de semente de arroz. E você planta uma roça, falando assim, nossa, eu vou colher aqui umas 100 sacas de arroz. De repente cresce abacaxi. Você errou. Não tem como chorar, não tem como dizer, ó Deus, e agora mude, reverta essa situação. Não, você vai ter, ou você colhe o abacaxi ou você vai perdê-lo, tudo está ali. Consequência. É aí que entra o que Paulo diz em Gálatas. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá.
essa colheita que Paulo está falando, ele está falando em relação às coisas naturais, mas também aponta para as coisas espirituais. Há erros naturais e nós colheremos frutos naturais, consequências naturais. Agora, há pecados. O pecado, a consequência dele não é natural. Você pode ver, por exemplo, você pega um ímpio, um cara que está nem aí com a vida, faz de tudo aí, trai, tem 4 mulheres, sai para o mundão e tal, uma vida toda torta. Ele ganha dinheiro, ele viaja, e você olha tecnicamente, você fala, mas está tudo bem que esse cara não sofre. Está tudo bem. Ele morre. Um velório bonito, morre tranquilo, já viu? Morre tranquilo. Você fala, meu Deus, esse homem fez tudo errado na vida e morre tranquilo. Não teve consequência nenhuma em vida. Teve sofrimento. Morreu, fez tudo quanto é coisa errada que se podia fazer e morreu tranquilinho. Não colheu, né? Enganou, roubou, mentiu, prostituiu, fez tudo quanto é coisa que desagrada a Deus. No final das contas morreu velhinho, tranquilinho, na roça, carpindo, cuidando do rancho, cuidando dos gados. Passou mal, sentou na cadeirinha, morreu o bom velhinho que outrora foi um diabo de uma pessoa. Aí você se questiona, faz como Asaf, né? O Asaf, salmista, vai dizer: como é que pode? A recompensa dele é espiritual. Onde é que ele está? Onde é que o pobre, onde é que o rico foi? Da parábola de Jesus e do rico e o pobre. Então, as consequências naturais nós vamos colher. As espirituais, nem sempre. Porque a consequência espiritual está no fim. Está no final. No final, vou repetir, está no final da sua vida. Por isso que Jesus vai dizer que o fim de todas as coisas é melhor que as primeiras. Jesus vai dizer sobre isso. Os fins de todas as coisas é melhor. Por que ele está dizendo que o fim é melhor? Por que ele está dizendo que o fim é melhor que os primeiros? Ele está dizendo, olha, tudo bem, você acha que foi bom pra caramba essa vida que você teve na terra. Melhor é o que está esperando você lá no céu. Aquilo sim é melhor. Aí ele inverte o jogo. Passamos o diabo aqui na terra. Nossa, vivemos difícil, é crise, é perda, não sei o que, e tal, e muita luta, e sofrimento, humilhação, perseguição, pá. Lá no fim nós temos a vida eterna. O rico passou só em céu de brigadeiro, bem demais, tudo que queria tinha e tal, não queria saber de Jesus, nunca teve. Lá no final, encontrou o Sheol, encontrou o inferno. Perceberam? O juízo de Deus será de acordo com suas ações. Então ele diz primeiro para judeu, depois para grego. Por que judeus primeiro? Para seguir uma ordem histórica e espiritual. Ele veio primeiro para os judeus. Ele se revelou primeiro para os seus. Onde surgem os judeus? Os judeus, conhecidos também como hebreus, são os descendentes dos filhos de Judá. Já os hebreus são todos os descendentes de Abraão. Abraão é chamado de pai na fé. Qual é o idioma dos hebreus? A língua hebraica. Onde surgiu a língua hebraica? Muito bem. A língua hebraica, ela surge de... alguns biblicistas, historiadores, afirmam que a língua hebraica é a primeira língua dada por Deus aos homens. Que Adão e Eva falavam o hebraico. E quando Caim
ele mata o seu irmão Abel e foge, Adão e Eva então passam a ter outros filhos e filhas. A humanidade começa a multiplicar novamente. Caim conhece uma das suas irmãs, uma das suas sobrinhas, casa com ela. A humanidade cresce mais um pouco e a humanidade peca, a humanidade cai. Quando a humanidade cai, Deus ele faz o quê? Ele manda água. Ele manda água para quê? Para destruir com a terra. Só que ele separa uma família, que é a família de quem? De Noé. E quando Deus separa a família de Noé, antes desse movimento acontecer, da família de Noé, os povos já haviam multiplicado, os grupos de pessoas, os clãs já haviam se formados. E quando o homem decide alcançar o céu, que eles decidem construir uma torre, a Torre de Babel, conhecida a Torre de Babel, Deus então decide descer com teu espírito para confundir as línguas. É ali que nascem as línguas dos povos. Isso vai acontecer posterior a Noé. Por quê? Porque até Noé só tinha uma língua, que era a língua hebraica. Na Torre de Babel, Deus confunde as línguas e poupa um cara, um único cara, por nome Éber. Até então, Noé falava uma língua, mas essa língua não tinha título, não tinha nome. Esse cara, por nome Noé, por nome Éber, ele é o único que preserva a língua dos seus antepassados. Lembrando que todos falavam a mesma língua quando subia a torre. Que língua que era? Hebraico. Então Deus confunde as línguas. Então ali nasce o mandarim, que é a língua chinesa. Ali começa a surgir então várias línguas que não existem mais. Só que Deus separa um cara, Éber. É daí que vem a palavra hebraico. Então o Éber ele arrasta o hebraico. E a partir do Éber surgem os hebreus, que vai ser alcançada, que vai começar assim a partir de Abraão. Então se você puxar a história de Abraão, você vai chegar em Éber. A cronologia familiar, né? Você vai chegar em Éber. Amém? Muito bem, voltando aqui para o texto. Sei que está chato hoje, mas é Bíblia, né? Paulo está dizendo que ninguém está isento, primeiro para judeus, depois para grego, ou seja, grego aqui representa, como bem disse, gentios, todos judeus e todos gentios. Paulo está afirmando: ninguém está isento do julgamento de Deus, porque Deus julga com imparcialidade. Não tem santinho ou santarrão, todos serão julgados. Coloca o capítulo 2, versículo 11 para mim, Cauê, por favor. Pois Deus não mostra favoritismo. Olha que está o texto. Pois Deus não mostra favoritismo. Tanto gentios, quem não conhece esse Deus dos hebreus, quanto os hebreus serão julgados, sofrerão o juízo divino. Muito bem, voltando ao contexto da angústia, qual foi o primeiro homem a sentir angústia? Adão. Adão foi o primeiro homem a sentir angústia. Quando Adão cai no pecado, quando Adão transgride o que Deus determina, quando Adão quebra a aliança com Deus, ele e Eva, então ele cai na angústia.
Adão não conhecia esse sentimento. Adão não sabia o que era angústia. E agora Adão cai nesse sentimento. Depois do pecado ter entrado em sua vida, ele foi invadido por um terrível sentimento de temor, angústia. Vem comigo aqui. Imagina Adão e Eva no Éden. Eles não tinham sequer uma pulga, uma lasca, uma vírgula sequer de tristeza, dor, sentimento de culpa, revolta, ódio, inveja. Eles não tinham nada disso, eles não sabiam o que era isso. Antes do pecado, eles não tinham nada, não tinham vontade de ter, vontade de ser, vontade de comprar, vontade de gastar. Eles não tinham vontade de ser feliz, porque eles não sabiam o que era ser feliz. Por que eles não sabiam o que era ser feliz? Porque eles não sabiam o que era ser triste. Não havia, eles não sabiam experimentar o que era pecado, eles não sabiam o que era coisa errada, o certo e o errado. Satanás propõe a Eva: você vai descobrir tudo isso, Eva. Se você comer desse fruto, você vai descobrir tudo isso. E eles comeram, e eles descobriram tudo isso. E aí vem o sentimento de angústia. Veja só, Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha só o que rola aqui no Éden. Ainda no Éden. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Qual é a primeira vez na história da humanidade que o homem sente medo? Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. Vou repetir. Qual é o primeiro momento na história da humanidade que o homem sente medo? Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. O homem teve medo de quem? De Deus. Aí eu pergunto para você, como, escute bem, preste bem atenção, olha aqui para mim, agora aqui é Bíblia aqui, a gente está, presta atenção. Como você está andando numa rua, de noite, você escuta um rugido de um leão, de um cachorro bravo. Isso dá medo, não dá? Sim ou não? Por que dá medo? Porque os seus pensamentos, uma vez elaborado a partir da informação que entra no seu ouvido, pode ter sido também por imagem, você vê, diz para você: é perigoso. Tu está lascado. Tem um bicho ali, vai te morder. Na psicologia nós chamamos isso de mecanismo de defesa. Ele é acionado automaticamente. Surge um medo. O medo nada mais é do que um alerta dizendo: você está em perigo. Quem está entendendo? O medo nada mais é do que um alerta do seu cérebro dizendo: você está em perigo. Você está parado em frente a uma ponte sobre um rio. Está tudo bem, você está na caminhada, caminhando ali, está tranquilo a trilha, conversando com o pessoal, está tudo tranquilo, está tudo sossegado, no meio do mato, mato fechado. Você com a mochila nas costas, cantil de água, com uma faca aqui só para dizer que é o Rambo, e está lá, andando. De repente, você para diante de um abismo gigantesco, de uns 80 metros de altura, uma ponte fina, amarrada com 2 cordas. E vem um sentimento de medo. O que é isso? É o seu cérebro dizendo: ei, é o seu psique dizendo: ei, alerta, alerta, você pode morrer. Alerta, tem algo na sua frente que pode te ferrar, desculpa a palavra, que pode te complicar. O ferrar é uma expressão do cavalo que recebe o ferro sobre a pata. Diferente de uma outra palavra que é palavrão. Mas não é bom usar isso também. Não use essa palavra, por favor.
Opa, tem perigo na frente, não vá. Medo. Medo é o que então? Um aviso. Agora pensa Adão. Ele nunca experimentou medo. Adão nunca soube que Deus era cruel, que Deus era um juiz inquisitor, que Deus era um carrasco, que Deus tinha uma mão pesada e ele poderia transformá-lo em pó, ou seja, fazer ele voltar para o pó. Ele nunca soube o lado cruel de Deus. Eu estou tentando eu estou aqui na realidade conjecturando, porque Deus não tem lado cruel. Ele nunca soube que havia na frente dele um abismo que colocaria a vida dele em risco. Não havia evidências concretas que Deus poderia pesar a mão nele, fazer ele sofrer, fazer ele morrer. E a Bíblia diz que ele escuta a voz de Deus e ele tem medo desse Deus. No caso, eu e você, quando estamos parados de frente a uma ponte, a gente tem medo da ponte? Sim ou não? Não, a gente tem medo do abismo. Do abismo que está debaixo da ponte. Porque ponte por ponte, você coloca aqui, você passa em cima dela. Mas qual era o abismo de Adão? Qual era o problema de Adão quando ele ouve a voz do Criador, a mesma voz que o chamava ao cair do sol, ao entardecer? Onde surge esse medo? E por isso eu digo que Deus não é a origem do medo, Deus não é a origem do mal, não está em Deus o mal não nasce em Deus, o mal nasce dentro de nós. Foi Adão que criou essa percepção a partir do pecado. É o pecado que elaborou dentro de Adão que Deus representava uma ameaça para ele. Volta o texto, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ele respondeu: eu te ouvi no jardim, fiquei com medo. Volta o versículo 9, vamos ver o que Deus fala para Adão. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Eu quero ajudar você a entender que Jó, quando ele vai falar da voz de Deus, ele poetiza. A voz de Deus outrora é como um som de um relâmpago, como também é como um som de um vento. A voz de Deus, pensa comigo assim, você está no momento mais difícil da sua vida, mais inseguro, mais com medo, no momento triste de angústia, e de repente você ouve uma voz: eu estou aqui. Uma voz que te arrebata, uma voz que te acolhe, uma voz que só de ouvi-la entra nos seus ouvidos, desce pela medula e vai curando toda a sua alma. Essa é a voz de Deus. A palavra diz que Deus é um Deus imutável. Se Deus é um Deus imutável, Ele não muda. Então a mesma voz que chamava Adão no Éden, todo final de tarde, é a mesma voz que chama Adão agora, depois que o pecado entra no coração de Adão. Deus não muda. Então quem é que mudou? Quem é que passa a dar sentido diferente à voz de Deus? Adão. Deus está chamando Adão do mesmo jeito que chamou outrora, só que dessa vez Adão fica com medo. Então preste atenção, olha aqui para mim, não tira a sua atenção, olha aqui para mim, preste bem atenção, como nós seres humanos, imergidos no pecado, temos essa capacidade de modificar até mesmo a percepção que temos do próprio Deus. Nós criamos os nossos medos com base no pecado. Nós criamos os nossos terrores, os nossos fantasmas com base no pecado. Nós criamos as nossas crises. Nós abrimos as nossas próprias covas com base no pecado. Não é Deus.
Nunca foi. Foi o pecado. Por que é que Adão experimenta da angústia? Porque Deus queria que ele assim experimentasse de forma alguma. O Deus de paz continua sendo o mesmo Deus de paz. O pecado fez Adão experimentar a angústia. O que é que faz eu e você experimentarmos a angústia? O pecado. E muitas vezes nós experimentamos da angústia, da tristeza, não só por causa do pecado, mas por causa da natureza pecaminosa. Então há angústias que ela é provocada pelo pecado. O homem vai lá, faz uma besteira, no dia seguinte está vivendo uma vida perturbada, angustiada, porque o peso e a culpa da besteira agora o encurva, faz o encurvar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a própria natureza do homem que é pecaminosa, a própria na carne, o próprio miserável homem que sou. Eu não queria ter gastrite, tenho. Muitas vezes eu estou angustiado por causa dessa bendita gastrite. Se eu não tomar o pantoprazol, acordo de noite parecendo que eu tenho um gato pelado dentro do meu estômago, arranhando. Horrível, só quem tem queimação sabe, horrível. Irmã Laís não queria estar lá no hospital cortando a cabeça para tirar não queria, mas estava, foi lá. Quantos irmãos aqui não queria ficar doente? Ficou doente. Por que que o nosso corpo perece, adoece, apodrece, gera doença que você nem imagina? Pecado, a natureza pecaminosa. Do pecado foi concebido. E aí vem a angústia. Vem a angústia, vem a tristeza. E é nessa hora que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na angústia te clamei, Senhor, e tu ouviste as minhas vozes e me socorreu. Então quer dizer que nós vamos viver angústia até Jesus voltar? Nós vamos viver até a própria angústia da volta de Jesus. A angústia de esperá-lo. E Paulo vai dizer sobre isso, falar sobre isso, como uma mulher grávida que se angustia ao gerar o seu filho. Quem mais sentiu angústia? Os irmãos de José sentiram angústia. Eu não vou ler o texto. Quando eles... Não, coloca aí. Gênesis 42, 21. Desligou? Tá show? Ah não, aqui está a tela do computador, aqui na TV. Ah, aí beleza. Saiu. Olha lá. Então disseram uns aos outros: certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Tentaram matar o próprio irmão, jogaram o irmão num poço, numa cova. Depois ficaram angustiados. José sofreu angústia por aquilo que os irmãos fizeram com ele. Os irmãos sofreram angústia por aquilo que eles fizeram contra o seu próprio irmão. Perceberam que é um ciclo contínuo? Angústia não só paralisa a língua, mas também faz com que ela fale. É muito interessante, tem gente que na angústia não quer falar, quer ficar escondido, quieto, guardado dentro de um quarto ou num cantinho. Em contrapartida, aqueles que querem falar muito e fala tanta porcaria que não se deve. Fala. Quer colocar para fora. O ideal é que isso seja feito diante de um psicólogo, que ele tem condição de te ouvir e lhe ajudar. Mas normalmente fala para a mãe, fala para o pai, fala para o esposo, fala para a esposa, fala para um amigo. E todas as vezes que nós abrimos a boca para queixar das nossas crises,
mergulhados em emoções, sempre falamos além daquilo que queremos. Acabamos falando coisas que não devia ter falado. Já falou coisas que você não queria ter falado porque você estava nervoso? Pois bem. Olha que Jó, o amigo de Jó, no capítulo 7, versículo 11. No caso aqui, acho que é o Eliú. Ou Jó 7:11. Olha o que ele vai dizer. Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito eu desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Olha isso. Olha o que a angústia faz. Eu preciso falar. Não aguento mais. Tá fazendo mal. Eu preciso dizer. A angústia faz isso. Mas a angústia também faz com que até ímpios, cheio de justiça própria, se sinta perturbado. Sabe aquele tipo de cara que se acha certo pra caramba, mais corretão, mais justão, perfeitão, tudo alinhadão, tudo ão. Ele cai na angústia, ele fica perturbado. Ele se perturba. Fala, cara, você era um cara tão equilibrado, agora você está passando por uma crise, você está tão desequilibrado agora, o que está acontecendo? E a Bíblia descreve o ímpio, ainda em Jó, capítulo 18, versículo 11. Jó 18:11. Os assombros, terrores de todos os lados o assustam e os perseguem em todos os seus passos. Angústia. Angústia é mais forte do que a maior abastança, do que grana. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Joga o capítulo 20, versículo 22. Do mesmo texto, do mesmo livro aí. Em meio à sua fartura, a aflição, a angústia o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Então, ou seja, a angústia não escolhe classe social. A angústia não escolhe quem tem grana ou quem não tem. A angústia, ela existe. Está aí. A angústia também provoca trevas. O profeta Isaías teve que anunciar uma punição sobre Israel e falou sobre a consequência do juízo. A angústia também provoca trevas. Mas escuta agora aqui, para a gente encerrar. A palavra de Deus é sempre e mais forte do que qualquer angústia. Posso ouvir um amém? Salmo 119, versículo 143. Observe o que diz o salmista. Olha só. Tribulação e angústia. Tribulação e angústia me atingiram. Mas os teus mandamentos, a tua palavra, são o meu prazer. O que eu aprendo com esse texto aqui? Todas as vezes que você estiver nervoso, nervosa, angustiado, triste, decepcionado, o que você vai fazer? Segue o exemplo. Segue a linha. Você vai lá na sua cozinha, você vai tomar um copo de água gelado, porque isso vai também, internamente, vai dessensibilizar você, porque você está sensibilizado. A água gelada vai te dar, internamente, vai acalmar o seu temperamento, vai derrubar um pouquinho a sua temperatura. Se possível, pega um gelo assim na mão, 2 pedras de gelo, segura por tempinho assim, ó. Segura um minuto. O gelo vai acalmar a sua pulsação, você vai acalmar. Depois você vai lá na sua sala, pega a sua Bíblia, senta e abra aí um texto bíblico e começa a ler. Sai lendo. E você vai se acalmar. E você vai lembrar
quem é o gerente das suas emoções. E o nome dele é Espírito Santo. Pastor, eu já fiz isso, mas eu não fiz com gelo. O gelo é uma técnica legal. Funciona. E quando não tem gelo? Eu sugiro você se espreguiçar todinho, esticar os braços, sair um pouquinho do lado de fora da casa e respirar o ar. Sabe a técnica do sopra a vela e cheira a florzinha? Não é? Acalma. Não tente lutar contra seus sentimentos. Cada vez que você não quer sentir o que você está sentindo, você vai sentir mais. Porque o fato de eu não querer me faz sentir mais. A primeira regra é: aceite o que você está sentindo. Sinta aquilo que você está sentindo. Aceite aquilo. Estou nervoso mesmo, estou triste, estou preocupado, estou angustiado. É isso mesmo que eu estou assim mesmo, é verdade. É exatamente isso que eu estou passando. Isso é meu, isso é legítimo, sou ser humano, tenho o direito de sentir isso, tenho o direito de sentir esse medo, tenho o direito de sentir essa raiva, tenho o direito de sentir essa tristeza. O que eu não posso é permanecer assim. E aí você vai para a palavra, e o Espírito Santo faz a parte dele. O poder de Deus também sempre é maior do que a angústia. Olha o Salmo 138, versículo 7. Veja o que diz o Salmo 138, versículo 7. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos e me livra com a tua mão direita. Olha isso. Ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida. Vamos passar por angústia. A angústia não é capaz de nos separar do amor de Cristo. Jamais. Entenda isso. Sabe, há um movimento muito frágil no meio evangélico que é achar, pode tirar, filha, há um movimento, preste bem atenção. Preste bem atenção. Há um movimento ideológico, mas não é de hoje. Isso é de tempos já, de décadas. Um movimento de uma ideia fraca, de achar que Deus, de acreditar que Deus é fraco. Quanto somos fracos, ao ponto de nós estarmos passando por angústias, e isso é resultado de que Deus te abandonou e te deixou. Deus não nos abandona. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, vocês serão angustiados. Então Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 5, é o último texto, Romanos 8, 5. Quem nos separará? Romanos 8, 35, desculpa, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não. Angústia? Também não. Perseguição? Também não. Fome? Quer dizer que nós podemos passar fome? Claro. Também não. Nudez? Faltar roupa? Faltar tudo? Pode também. Perigo? Espada? Não. Joga o 36. Como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Pois estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, 39, nem altura, nem profundidade, ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se coloque de pé, aplauda Jesus, aleluia.
Aleluia. Só vem você aqui, faz favor. Só ele, só filho, obrigado. Nada nos separará. Não tem ninguém capaz e nada capaz de nos separar. Por quê? Porque o amor de Jesus não é frágil. Ele custou caro. Então nós voltamos para o texto inicial. Se a prática do mal me leva ao juízo de Deus e me faz viver também em tribulação e angústia, a prática do bem me leva à paz. Romanos 2,10, a glória porém, a honra e a paz, a glória porém, mas a glória, a honra e a paz para todo aquele que pratica, olha o texto, presta bem atenção, volta o versículo 9, haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica, joga o 10, haverá glória e honra para todo aquele que pratica, volta o 9, haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para judeus e depois para grego, volta o 10, primeiro para judeus e depois para grego. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, praticou o bem, tem paz, praticou o mal, tribulação e angústia. Aprenda a distinguir essas duas coisas e viva em paz, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por esse privilégio de compartilhar da tua palavra com os teus filhos. Continue conduzindo o nosso coração para a verdade do Senhor, dia após dia. Continue conduzindo a nossa alma para a prática do bem. Livra-nos, ó Deus, do mundo e da prática do mundo, as práticas mundanas corruptas que sujam as nossas vestes, que nos faz tropeçarmos. Capacita-nos, ensina-nos, nos sustenta, nos fortalece. Louvado seja o teu santo nome. Sofremos, ó Deus, passamos por angústias, mas há tribulações que nos levam para a angústia por causa do pecado, mas há angústias que nos levam para o Senhor. E eu te louvo, ó Deus, por todas as angústias que me fez encontrar o Senhor. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado pelas pessoas que vieram, por aqueles que estão em casa, por aqueles que nos assistem pela internet. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome hoje e sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus? Amanhã nós temos reunião de oração às 7h30. Você que não dizimou, dizime, faça os seus dízimos pela internet, pelo Pix, ou pode colocar no nosso gasofilácio aqui. Deus abençoe e vá em paz em nome de Jesus.